vamos à palavra de Deus. Eu peço a você que faça um exercício espiritual para que você ouça essa palavra até o fim. Sim, quando decidi no coração trazer esse tema, eu fiquei, como posso dizer, ciente de como esse tema às vezes não interessa para algumas pessoas que procuram na sua vida espiritual alguma forma de resolver seus problemas do dia para a noite, sabe? É bem verdade que temos momentos de angústia, de desespero, que a gente quer uma palavra de todo jeito e tal. E muitas pessoas ficam simplesmente em busca só de algum remédio que alivie a sua dor, mas que não resolve o seu problema. Com isso eu quero dizer que essa palavra, ela mexe com o inferno. Ela mexe com o inferno porque ela desestrutura um arcabouço do diabo terrível. Isso faz com que o diabo tenha um prejuízo tremendo. Por isso que eu peço aqui, em nome de Jesus, as suas orações. Eu já ministrei essa palavra em outro momento e eu percebi quão difícil é aquele peso, como que alguns obstáculos, sabe? Para que o povo não ouça essas verdades. Mas o nosso pastor tem nos ensinado aqui que nós devemos ensinar a palavra de Deus, e as outras coisas, elas vêm de forma muito natural. Então, pastor, qual é o tema hoje da mensagem? O tema da mensagem hoje é algumas desculpas que nós usamos para não ir à igreja. Infelizmente, a gente tem visto algumas pessoas e grupos de pessoas que estão investindo pesado na ideia de que as pessoas podem ser crentes, cristãos, e não precisam ter uma relação de compromisso com a igreja do Senhor. É o que nós chamamos de desigrejados. Pessoas que se consideram cristãos e têm seus motivos aí, diversos motivos, mas diz, olha, eu não quero, não tem acordo, eu não quero congregar em uma igreja, eu não quero ter uma relação de compromisso com a igreja do Senhor. E aí, quando a gente vai ouvir essas pessoas, a gente até entende, até certo ponto, porque foram pessoas que não tiveram boas experiências, às vezes com algum líder, às vezes com os irmãos na igreja, foram pessoas que passaram por julgamentos, pessoas que, foram discriminadas, se decepcionaram de alguma forma. E a gente entende porque eu já passei por isso. Eu já vi pessoas dentro da minha casa, desde pequenininho. Eu, graças a Deus, sou evangélico e tive a vida toda, desde que me entendo de gente ou por gente na igreja. Mas eu vi algumas pessoas dentro da minha casa e eu já passei por isso também. E talvez você esteja nessa situação ou conheça alguém que está nessa situação. Atenção, essa mensagem é importantíssima para você. E eu quero já adiantar aqui. Estar fora da igreja não é uma coisa boa. Não é bom para seu ninguém. A igreja é uma estrutura espiritual. E Deus, através de Jesus aqui, mostrou o quão sagrado e importante é essa instituição para a sua vida, para o seu tratamento. Escute em nome de Jesus, você não pode viver sozinho. Você não pode viver só ouvindo a Rádio Novas de Paz. Você não pode só assistir às lives. Você precisa ter essa relação com a igreja do Senhor. Você precisa mudar a sua forma de ver a igreja do Senhor.
E diante dessas palavras, a gente vai escutando, lendo, e a gente vê muitas pessoas dizendo: pastor, eu não vou à igreja por esse motivo. E aqui eu elenquei, a partir de um estudo que li e uma abordagem de um pastor, eu elenquei alguns pontos aqui bem interessantes que nós vamos chamar de desculpas. Desculpas para não ir à igreja. Mas quero adiantar para você, em nome de Jesus, peço a você que está pelas redes sociais, se você puder, compartilhe para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Eu quero dizer a você que, quando eu ministro essa palavra, eu sei que brechas serão tapadas e que bênçãos lá do céu serão liberadas sobre a vida do povo de Deus. É como que Deus tivesse preparado tudo, estivesse faltando algo. E esse algo é uma relação de compromisso com a noiva de Cristo, chamada igreja. Então, vamos lá. Nós vimos até agora, como algumas considerações, que muitas pessoas foram decepcionadas na igreja, pessoas não deram testemunhos, foram perseguidas, foram discriminadas, não querem ouvir falar de igreja, até se declaram crentes, e de alguma forma a gente entende essas razões até certo ponto, porque eu já passei por isso, você deve ter já passado por isso. A gente viu também que não é bom para seu ninguém estar fora da igreja, eu deixei aqui como consideração inicial, e aí a gente vai caminhar a partir de agora, pontuando cada momento dessa mensagem, para que a gente cresça espiritualmente e que toda barreira, que todo obstáculo caia por terra em nome de Jesus. Então vamos lá. A primeira desculpa que nós ouvimos muito é assim, Pastor Júnior, sabe por que eu não vou para a igreja? Porque na igreja tem muita gente falsa. Tem ou não tem, irmãos? Na igreja tem muita gente hipócrita. Tem ou não tem? Eu vou ser bem sincero aqui com você. Tem, e essa desculpa é usada, mas ela não tem muito fundamento, não. Porque a igreja, você precisa entender que ela é um lugar onde nós somos tratados. Igreja é sinônimo de hospital. Igreja é sinônimo de hospital cheio de pessoas doentes e que precisam de cura. Isso mesmo. A igreja é o lugar onde nós podemos nos tratar. Uma certa vez, Jesus estava com alguns pecadores, pessoas que não tinham uma boa fama. E Jesus estava conversando, dando atenção devida a essas pessoas, e um grupo de religiosos começaram agora a apontar Jesus e dizendo: não, como é que ele disse que é filho de Deus, hein? Ele devia, no mínimo, dar o testemunho de João Batista lá, que não queria nem conversa com esse povo, mas ele aí sentado com esses homens aí, isso daí nenhum presta, não. Aí Jesus diz lá em Marcos, capítulo 2, versículo 17, Jesus diz o seguinte, está escrito: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. A igreja é cheia de pessoas, como eu e você, pessoas imperfeitas. A igreja é a nossa cara. A igreja parece conosco. Então, não é coerente você dizer que não vai para a igreja, porque a igreja tem pessoas hipócritas, pessoas falsas. Até porque a palavra do Senhor nos diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, nos exortando a respeito de julgar os outros, ou de nos considerar melhores do que os outros, ou com mais saúde espiritual do que os outros. E diz assim, olha, a palavra de Deus:
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aprendemos aqui para avançar que a igreja é lugar de pessoas imperfeitas como eu e você, de pessoas que têm problemas, sim, de pessoas que precisam ser tratadas como eu e você não pode deixar de ir à igreja e ter compromisso com a igreja, porque a igreja tem pessoas hipócritas ou pessoas falsas. A segunda desculpa que a gente ouve muito é dizendo assim: eu não vou à igreja porque eu gosto de Jesus, eu amo meu Jesus, mas eu não gosto muito da igreja, eu não quero ter essa relação de compromisso com a igreja do Senhor. E aqui eu quero deixar uma lição prática e uma revelação que eu tenho a respeito da relação com a igreja para você. E queria muito sua atenção. Se você pode estar nas redes sociais, vai compartilhando isso aqui em nome de Jesus. Olha, eu quero lhe dar aqui uma orientação bíblica e prática. Eu procuro aplicar isso na minha vida e sempre encontrei êxito colocando em prática essa visão espiritual, que vai nos dizer que a igreja e a família, essas duas instituições, são sagradas. Isso quer dizer que um homem espiritualmente ele só é completo se ele lutar e amar essas duas instituições. Isto é, um homem espiritualmente ele só é completo se ele lutar e amar a sua família, se ele lutar e amar a sua igreja. Isso mesmo. A igreja, ela é a noiva de Jesus. A igreja, ela está aqui e sobre esta igreja, aleluia, está edificado o reino de Deus. Com isso eu digo a você que é impossível você dizer que ama Jesus e não ama a igreja de Jesus. Eu gosto de falar, irmãos, assim, porque eu quando ouvia pessoas e pastores de mais idade pregando isso, eu achava tão cafona, sabe? Eu via assim aqueles pastores pregando, digo, esse pastor quer agora que a gente viva na igreja direto, Eu preciso estudar, passar no concurso, preciso trabalhar, preciso namorar para casar. Eu lá na minha cabeça de jovem, né? Esse pastor fica, não sei o quê, culto de doutrina, não sei o quê, tem que ir para a igreja, não sei o quê. E eu ficava cheio dessas coisas. Assim, meu Deus, por que isso? Esse pastor quer que todo mundo seja pastor igual a ele. Esse pastor quer que todo mundo agora viva dentro da igreja. Quem é que vai pagar minhas contas? Eu preciso formar uma família e tal e tal. Eu ficava questionando isso. Eu não falava porque às vezes ficava constrangido, achando que as pessoas não iam me compreender. Mas eu não compreendia, na verdade, era a importância da igreja como um organismo vivo. Deixa eu lhe dizer algo aqui bem prático. A sua importância, na verdade, a sua importância dada a Deus, ela reflete na importância dada à igreja. Se você não dá importância, olha só, se você não dá importância à igreja, eu duvido muito da sua importância e do seu valor dado ao próprio Deus. É mais ou menos, para que a gente entenda bem, aqueles maridos que acham que faz seu papel porque trabalha, coloca comida em casa e quer que a esposa seja mãe dos seus filhos, seja uma mulher que valorize a maternidade, seja uma mulher submissa, seja uma mulher coerente, moralmente organizada,
Mas ele por trás, ele vive lá com outra. Ele lá por trás, ele tem uma outra pessoa. Mas ele, na cabeça dele, ele acha que ama e que respeita a mulher dele. Não, ele não ama nem respeita a mulher dele, não. Ele não ama, não respeita a mulher dele. Ele quer ter a mulher dele para lhe servir. Ele quer ter a mulher dele para ter um lar. Mas lá está com outro rabo de saia lá. Lá está enganando a esposa. Mas na cabeça dele, pode conversar. Na maioria deles ele acha que ama. Ele diz que ama, mas não tem compromisso. Compromisso sem amor é qualquer coisa menos, ou melhor, amor sem compromisso é qualquer outra coisa menos amor. Isto é, não existe amor sem compromisso. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério e nós louvamos a Deus por termos um veículo tão poderoso, conforme a Rádio Novas de Paz, para a gente parar aqui e meditar sobre essas verdades espirituais. Você precisa urgentemente deixar esse negócio, esse comodismo, essas impressões erradas sobre a igreja e correr urgentemente para ter compromisso com a igreja. E eu digo aqui, abrindo parênteses, você não pode ir para qualquer igreja, você não pode ir para a igreja mais perto da sua casa. Você tem que ir para a igreja mais perto da Bíblia. Essa lição eu deixo para você também aqui. Então, não existe esse negócio. O seu amor por Deus, ele é medido pelo amor que você tem com a igreja do Senhor. E esse amor para a igreja do Senhor, ele se manifesta através do compromisso. Então, essa desculpa é uma desculpa mesmo. Eu amo a Jesus, mas eu não quero esse negócio com a igreja, não. A terceira desculpa, você que chegou agora, eu peço que você compartilhe essa mensagem. Eu falei da primeira desculpa, que é a igreja só tem gente falsa, hipócrita, por isso que eu não vou. Eu gosto até de Jesus, eu amo Jesus, mas não amo a igreja. E agora eu vou caminhando aqui para a gente já encerrar, pedindo a você que compartilhe esse momento de fé aqui, de aprendizado da palavra do Senhor. Olha só, agora, essa daqui ainda é mais comum ainda. Eu já falei muitas vezes isso. Sabe por que eu não vou para a igreja? Porque eu não tenho tempo de ir para a igreja. Eu não tenho tempo de ir para a igreja. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo de número 15. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí a gente fala assim, eu não tenho tempo, pastor, é um corre-corre, é um corre-corre. Na verdade, irmãos, se você olhar, você tem tempo sim. Nós temos 24 horas no dia e todo mundo tem tempo. Só falta tempo para aquilo que não é importante para a gente. A propósito, tudo que tem importância na nossa vida, nós dedicamos tempo e dinheiro, investimos tempo e dinheiro. Não temos tempo para ir à igreja, mas temos tempo para ficar no celular, nas redes sociais, vendo coisas que não edificam, batendo papo, jogando, vendo filmes. E eu sou invocado com séries, porque a gente assiste um, quer ver o outro, quer ver o outro, quer ver o outro, quer ver o outro, e fica horas e horas e horas e horas e horas. Arrumamos um tempo, mas não temos tempo para ir para a casa do Senhor. Na verdade, a gente está dizendo que a casa do Senhor não é prioridade na nossa vida. É assim. Às vezes a gente precisa de um choque desse de realidade para a gente ver que as coisas precisam ser ajustadas na nossa vida. Porque Deus está dizendo, meu filho, eu sou dono do ouro e da prata.
A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu tenho coisa grande para fazer na sua vida. No entanto, você precisa estar enquadrado naquilo que é propósito meu para a sua vida. E Deus não tem propósito na vida dos homens fora dessa relação sagrada do homem com a igreja do Senhor. Será que você já disse que não ia para a igreja porque não tinha tempo? Eu acho que sim, porque eu já falei muito isso. É uma desculpa. Eu quero finalizar agora falando de outra desculpa que nós ouvimos muito, para a gente concluir aqui. Na verdade, eu tenho essa e outro ponto aqui para a gente concluir a palavra para a glória de Deus. Outra desculpa que nós ouvimos muito, que as pessoas evitam ter relação com a igreja porque existe muita gente na igreja que quer controlar as nossas vidas. Desculpa. E eu lhe pergunto, até certo ponto é verdade. Nós encontramos, na verdade, de tudo dentro da igreja. Nós encontramos de tudo. E nessa caminhada, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que dentro da igreja existe o joio, o trigo, coisa boa e coisa ruim, e que muitas pessoas falham nessa relação. Temos problemas para ser administrados, e acontece que nessa relação, que deve ser uma relação de sinceridade, de pureza e tudo mais, às vezes o diabo semeia coisas malignas e a gente, com o coração até bondoso, a gente começa a confiar demais nas pessoas. E quando a gente confia demais, depende muito das pessoas, quando essas pessoas falham conosco, a gente fica muito decepcionado. Então, eu tenho a dizer a você que na igreja não tem crentes que parecem com anjos, ou os crentes não são anjos. Anjinhos não. Os crentes são humanos. Os crentes falham, como você falha também. Essa relação é um organismo espiritual santo, composto por pessoas fracas e pecadoras, humanas, igual a mim e a você. Com isso, e com essa desculpa, a gente não pode tirar a razão de muitas pessoas que dizem que realmente na igreja tem gente que é muito intrometida, mas às vezes se intromete na minha vida ou na sua vida, às vezes até com o desejo de ajudar. Não é de manipular, não é de controlar. O fato é, irmãos, que diante de todos esses ajustes que devemos fazer e precisamos fazer nessa relação com esse organismo sagrado chamado igreja, nós precisamos entender que Jesus morreu por todo mundo e nesse contexto todo mundo está sendo tratado por Deus. Então eu tenho um conselho para você. Pastor, a minha igreja tem muito problema, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você só vai mudar de placa de igreja, você só vai mudar de bairro de igreja, você vai ver que os mesmos problemas vão te acompanhar. E mais cedo ou mais tarde, o próprio Deus vai permitir você se envolver com problemas semelhantes para lhe tratar. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Repito, você não pode viver uma vida plena com Deus sem compromisso com a igreja do Senhor. Há também aqueles que dizem que não estão preparados. Pastor, eu não vou não, porque eu entendo que a igreja não é lugar para mim, porque eu ainda tenho muitos problemas, eu tenho muitas dificuldades, e quando eu melhorar eu vou para a igreja. Isso é uma arma terrível do diabo. Isso é uma arma poderosa do diabo. A igreja é sim o seu lugar. É o lugar onde Deus, repito,
vai criar situações para lhe tratar. Portanto, Hebreus 10, versículo 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Igreja do Senhor, tá vendo? Você é chamado de igreja. Não deixemos que essas desculpas nos apartem, nos faça separação ou nos separe dessa relação, às vezes difícil. É feita a família. Sua família não tem problema não, porque a minha tem. Mas continua sendo família. E o homem não consegue ser feliz longe da família. Pois bem, no mundo espiritual, a gente vê uma relação muito parecida com a igreja. Não dá para tocar a vida sem esse organismo vivo. Então diga não. Não a esses preconceitos e esses argumentos que não têm fundamento dos desigrejados. Desigrejados. Encontre tempo, porque você ama a Deus, de fato, se você tiver compromisso com a igreja do Senhor. Só lembrando a você que as Escrituras, a palavra de Deus, o texto sagrado aqui, só chegou nas nossas mãos por causa da igreja, a tradição eclesiástica. A igreja é um organismo vivo. O reino de Deus tem como base ela. Deus escolheu Jesus, a igreja. Quando ele passou por aqui, ele não passou à toa. Ele não andou só, não. Ele andou com um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas ele chamou de igreja. De igreja. A igreja do Senhor, que o inferno jamais prevalecerá contra ela. Se porventura você precisa ajustar essa sua relação com a igreja, corra, peça direção a Deus, porque essa mensagem não chegou ao seu conhecimento, não foi à toa. Foi uma providência de Deus. E você vai ver as portas do inferno sendo queimadas e fracassadas contra a sua vida. Porque a igreja do Senhor, esta igreja, ela está aqui na terra para representar o próprio Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.